Eu sou o Paulo Mergulhão. Hoje nós vamos falar sobre toxoplasmose e gravidez. Primeiramente, um breve histórico. Eu não vou nem explicar nada porque não é o nosso interesse aqui, certo? Só que de importante é que a partir da década de 60 houve pela primeira vez o desenvolvimento e aplicação dos testes serológicos que revelaram que esse era um parasita que estava presente, que tinha a capacidade de estar presente em todos os lugares e tem ampla distribuição geográfica, e os seus hospedeiros eu vou falar daqui a pouquinho. Foi quando ocorreu pela primeira vez a descrição do ciclo e a identificação do felino como hospedeiro definitivo. Bom, por que ela é importante? Porque ela tem uma prevalência muito alta no mundo. Só para você ter uma ideia, em Salvador essa prevalência chega a 42%, em Fortaleza 71%, em Belém do Pará 73%. Nos países desenvolvidos essa prevalência cai, fica em torno, nos Estados Unidos em torno de 14%, em Estocolmo 10%, só para você ter uma ideia. E obviamente essa prevalência menor nos países desenvolvidos deve-se a maior acesso a condições de higiene e educação, né? Que teoricamente lá se tem mais. Bom, o Toxoplasma gondii trata-se de um parasita intracelular obrigatório. Ele é classificado como um esporozoário pertencente ao filo Apicomplexa, da classe Sporozoa. Trata-se de uma zoonose de felinos, mas que pode infectar vários outros vertebrados, inclusive um homem, que pode ser um hospedeiro intermediário. Esse protozoário tem 3 formas infectantes do seu ciclo evolutivo. Tem o taxoíto, o oocisto e o cisto. O taxoíto, que é o que mais nos interessa hoje, que é o que pode levar à infecção congênita grave quando ele tem a possibilidade de atravessar a barreira placentária. Bom, essa imagem aqui ela ilustra como o ser humano pode estar sendo infectado com esse protozoário. Se ele entrar em contato direto com a carne do porco, e essa carne ele vai estar ingerindo os cistos que estão no tecido desse animal e pode estar sendo infectado. Ou se ele entrar em contato com água ou alimentos contaminados pelas fezes do animal, no qual vai conter o oocisto, ele também pode estar sendo infectado. No caso da infecção primária, ela pode ser sintomática ou assintomática. 90%, segundo alguns estudos, dizem que ela é assintomática. E no restante, ela pode apresentar um quadro com linfadenopatia, com corioretinite, miocardite, miosite, artralgias, febre, adenopatia cervical anterior, entre outros sinais e sintomas inespecíficos e que pode ser confundido com um quadro gripal, por exemplo. Durante a gestação, como é que ele pode estar infectando? O taxoíto, que é a forma infectante capaz de atravessar a barreira placentária e entrar em contato com o feto, levando à infecção fetal. Ele, dependendo de alguns fatores que nós vamos ver já, ele pode ou não atravessar essa barreira placentária e levar a infecção ao feto, que nós chamaríamos de infecção da transmissão vertical. Bom, a transmissão vertical, quais são as o taxoíto, que eu já falei, que é a forma capaz de atravessar a barreira placentária. Quando ocorre a primeira infecção ou a reativação da infecção latente, também pode levar à infecção fetal, se a mãe estiver imunodeprimida, e pode levar a um aumento da parasitemia e até a infecção fetal. O que vai determinar essa transmissão? A parasitemia materna, a quantidade de parasita no indivíduo, a idade gestacional, a competência do sistema imunológico da mãe, e com relação à infecção, com relação à incidência da infecção neonatal. Sabemos que nos primeiros trimestres a chance da infecção é muito menor e vai crescendo de acordo com o passar dos trimestres. No segundo trimestre ela é um pouco maior e no terceiro trimestre maior ainda. Há uma divergência em algumas fontes. Sabemos que esse intervalo aí ele pode aumentar até 20 pontos dependendo do estudo. E sabemos também que a gravidade da infecção ela é inversamente proporcional com a chance da infecção, quer dizer, com a incidência da infecção neonatal. Nós vamos ver isso nesse gráfico agora. Bom,
Esse gráfico aqui demonstra a proporção inversa que eu falei agora há pouco, no qual a idade gestacional, a chance da infecção no início da gestação é muito menor e muito maior no final, no último trimestre. A gravidade da infecção, quando ela ocorre, ela é inversamente proporcional a esta que nós vimos, que é da chance de infecção. Portanto, a gravidade da infecção, quando ela ocorre no primeiro trimestre, é muito maior, levando algumas repercussões graves que nós vamos ver com ilustrações logo a seguir. Essa gravidade tende a diminuir no segundo e no terceiro trimestre. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da infecção materna? Temos a disponibilidade de alguns testes sorológicos, o ELISA, a imunofluorescência indireta, hemoaglutinação, e o teste de Sabin, que também é conhecido como teste do corante. Pode ser utilizada também a análise das imunoglobulinas, só para ter uma noção como elas se comportam. A imunoglobulina M, ela se eleva em alguns dias e permanece positiva por 6 meses até 2 anos. É pouco útil para determinar o momento da infecção. Já a imunoglobulina G, ela fica positiva em 2 semanas e se mantém elevado por até 1 a 2 anos e decresce. E geralmente permanece positiva por toda a vida. A imunoglobulina A permanece positiva por 4 a 5 meses. Ela é mais importante para dar o diagnóstico fetal, vamos ver a seguir. E a imunoglobulina E é menos utilizada e pouco útil. Bom, agora vamos explicar como é que a gente faz o diagnóstico da infecção materna. Quando se interpreta as sorologias IgM e IgG. Se nos testes sorológicos o IgM e o IgG forem negativos, quer dizer que a mulher nunca entrou em contato com o protozoário e, portanto, ela é suscetível. A imunoglobulina G for positiva e a imunoglobulina M negativa, isso indica imunidade, porque a imunoglobulina G está positiva, quer dizer que ela é mais antiga, trata-se, portanto, de uma infecção crônica. Se a imunoglobulina G for negativa ou positiva e a imunoglobulina M for positiva, existe a possibilidade real da doença estar ativa. Esta primeira linha é o que mais nos interessa, por se tratar da mulher que pode estar tendo a prima infecção durante a gestação e transmitindo essa infecção para o feto, o que pode levar a repercussões bem graves. Essa segunda linha aqui, quando dá positivo IgG e negativo IgM, só pode levar a infecção fetal se houver uma reativação da doença no caso de uma imunossupressão, certo? Ainda falando sobre o diagnóstico de infecção materna, tendo o IgM positivo, como é que a gente vai fechar o diagnóstico? Vamos analisar se houve soroconversão. Se havia sorologia anterior conhecida, então indica que ela tinha suscetibilidade. E se ao longo da gestação o IgM se manter positivo, nós podemos fechar o diagnóstico para toxoplasmose na gestação. Em alguns momentos, somente o IgM e o IgG não são suficientes para dar o diagnóstico, e aí a gente utiliza o teste de avidez, que vai analisar a afinidade da ligação às imunoglobulinas. Se a avidez for inferior a 30%, isso indica que tem maior quantidade de IgG de baixa afinidade, que é o que é produzido no início da gestação, e, portanto, trata-se de uma infecção recente, provavelmente ocorreu há menos de 16 semanas. Se o teste de avidez for maior que 60%, isso indica que o IgG de alta afinidade, que é o que está mais presente, e a infecção provavelmente é mais antiga, ocorrendo após 16 semanas. Se o teste de avidez ficar em torno de 30% a 60%, nós dizemos que ele é inconclusivo.